Hoje a gente vai falar sobre como prevenir doenças nas vacas. O nosso bate-papo é com o zootecnista e mestre em ciência animal, Méric Rocha. Ele vai falar sobre a importância de prevenir doenças nos sistemas de produção e, para isso, é necessário um planejamento sanitário que tem como objetivo melhorar a saúde dos animais através da prevenção de enfermidades. Acompanhe. Então, gente, recebendo então o professor Méric Rocha, né, que é zootecnista, mestre em ciência animal, professor aqui da UESP. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, não é a primeira vez aqui no Painel Agro, professor. Eu agradeço, é um prazer. Olha só, a gente vai falar hoje sobre a questão que a gente anunciou, né, que são as doenças aí nas fêmeas, nas vacas, no sistema de produção de leite. É bastante comum, né, a gente tem aí doenças mais comuns, como, por exemplo, a mastite, né, temos aí a tristeza parasitária, enfim, são várias doenças que afetam a produção de leite. Aí o professor Méric hoje vai dar aqui algumas dicas e informações para você que é produtor. E, professor, eu começo lhe perguntando, a gente vive hoje num mundo em que a produção de alimentos aumentou, juntamente também com a questão da exigência, né, do consumidor. Temos mão de obra escassa, né, também uma redução de custos, e aí a gente sabe que a medicina preventiva, ou seja, prevenir, né, é a melhor forma de você evitar essas várias doenças. Sim, tem duas grandes áreas de trabalho que seriam a profilaxia e a terapêutica. Profilaxia é tudo que é voltado a prevenir, evitar que haja o desenvolvimento da patologia. E caso não ocorra de forma satisfatória a profilaxia, aí infelizmente a gente tem que recorrer à terapêutica, que na maioria dos casos é algo bem dispendioso ao produtor, né? Envolve custos, valores e aí acaba onerando o processo de produção. E a principal estratégia que a gente quer lançar mão para o produtor é que ele use, né, intensamente todos os protocolos profiláticos, seja vacinação, programa de higiene sanitária, e todos os demais que forem empregáveis para evitar que o animal venha a desenvolver doença, que venha a ficar doente. Certo, vamos começar falando de um problema muito comum que são os carrapatos, né? O senhor falou em prejuízo, carrapato é isso, é prejuízo, né? Um animal abatido, né, baixa a produção de leite, você tem que ter ali os gastos, né? E aí eu lhe pergunto, existem soluções simples para esses casos que são comuns? Enfim, o que você tem a dizer para a gente? Para o produtor de leite, carrapato é um problema maior do que é para o produtor de gado de corte. Porque a gente emprega animais taurinos, que originalmente são de ancestrais que eram criados na Europa, clima frio, em que não existia o carrapato. E são os animais mais produtivos, né? Eu posso até citar Jerseys, holandês, são as raças mais produtivas, então o produtor que quer ter uma produtividade lança mão dessas raças. E o carrapato, ele é muito mais severo para essas raças do que para o gir, por exemplo, do que para os taurinos adaptados, né, como o curraleiro e outras raças. Então, quem produz leite, o carrapato está no cotidiano. O que nós dizemos para os produtores? Olha, o carrapato nunca vai deixar de estar na sua propriedade. Você nunca vai conseguir anular a presença do carrapato. O que nós vamos ter que fazer? É aprender a conviver com o carrapato. Então, monitoramento da quantidade desse carrapato no animal. Isso tem que ser um procedimento diário, junto com o processo de ordenha, de manejo do animal, observar o nível de infestação, principalmente o número de fêmeas ingurgitadas, que são aquelas fêmeas grandes, que elas estão ali cheias de ovos, né, que tendem a continuar o processo de desenvolvimento. Como que a gente pode prevenir isso? Bom, existe uma série de medicamentos que é comumente utilizado. Todo produtor de leite tem os medicamentos que ele tem confiança, que ele utiliza recorrentemente. Quase todos na forma de puron, alguns injetáveis. Existem protocolos bem definidos que observam a biologia do carrapato. Então, ao invés de eu brigar com ele, eu vou contornar o carrapato. Por exemplo, eu sei que o carrapato, de cada carrapato que está na minha vaca, eu tenho 9 no pasto. Se a maioria dos carrapatos estão no pasto, então eu vou evitar
que logo após eu ter tirado as vacas desse pasto, que outros animais venham estar nesse mesmo local. Então, o que acontece? Aquele sistema de piqueteamento dos pastos, quando eu separo várias frações do meu pasto para me estar utilizando, quando eu utilizar uma fração, eu tento voltar a utilizar ela somente 78 dias após esses animais estarem lá. Por quê? Essa fêmea engurgitada, ela cai na pastagem, ela vai ovopositar, essas larvas vão se desenvolver, vão amadurecer, vão se tornar pequenos carrapatos que estão esperando um bovino para subir. Quando esse bovino não vai naquele pasto, o carrapato morre, cansado, sem ter um hospedeiro, e aí o produtor consegue evitar que haja uma nova infestação no seu animal, e na maioria dos casos a gente consegue fazer isso sem onerar a produção. É simplesmente uma estratégia de manejo. Primeiramente, então, o senhor disse que uma estratégia de manejo que pede identificação precoce, né? Porque aí o senhor falou bem, tem que observar. Por isso que esse monitoramento diário é importante, porque aí ele tem que perceber rapidamente que a fêmea não pode voltar para aquela mesma parte, né, do piquê, né? E aí isolar aquele piquê também, né, para que o rebanho não volte. E sobre a aplicação dos carrapaticidas, assim, professor, o que o senhor tem a orientar para os produtores? Olha, eu digo o seguinte, a gente tem grandes soluções à disposição. Eu me refiro porque eu também crio alguns animais, nós temos que utilizar intensamente. Vou citar aqui uma instituição de muito respeito, Embrapa, especialmente Embrapa H de leite, especializada para atender o produtor. Hoje, a Embrapa ela tem um serviço, olha só, o produtor está tendo alta infestação de carrapato, mesmo após 78 dias, eu não voltando o animal naquele mesmo pasto, ainda tem uma infestação alta, eu preciso intervir com algum tipo de medicamento. Como proceder? Não se utiliza qualquer medicamento ao acaso, né? Você não semelhante ao que acontece com a medicina humana. O que acontece? O médico, quando ele atende alguém doente, ele pede exames para verificar o que está acontecendo. Então, o carrapato ele pode ser coletado nas vacas, enviado via correio, outras formas de envio, até a Embrapa. Lá eles têm protocolos de verificação de qual princípio ativo está tendo maior sucesso no carrapato de cada produtor, e aí sim, ele passa a ter um prospecto do efeito de cada um desses agentes, e aí é o momento dele, tendo esse laudo, convidar um profissional da área da saúde animal, né, um médico veterinário credenciado, para atendê-lo, e aí nesse momento sim, aí há uma orientação de qual princípio ativo e a forma de aplicação. Certo? Por que isso? Porque aí você vai ser muito mais eficiente. Ao invés de você testar um produto, depois testar outro produto, depois talvez um terceiro ou quarto, ainda não ter um resultado satisfatório, vamos logo no melhor resultado, utilizar as ferramentas que já existem. Aí agora vamos falar, porque a gente tem várias aqui doenças, né, para tratar, enfermidades, enfim. Em relação à doença de cascos também, que é outro grande incômodo, né, que pode estar relacionado a diversos fatores. Temos aí genética, questão do ambiente, tipo de propriedade, né, manejo. O que o senhor pode destacar, né, em relação à identificação desse problema, né, e como agir? Sim, aqui no Piauí, às vezes nós negligenciamos a importância da saúde dos cascos. Por quê? Nós não temos muita chuva, uma chuva básica, 1.400, 1.500 milímetros ano. No entanto, a gente tem essa chuva num período muito concentrado. O que acontece? Há sim a formação de lama, né, de uma formação de um piso irregular, e isso vem a criar um ambiente rico em micro-organismos que não contribui com a saúde do casco da vaca. Imagine o seguinte, produtor, a vaca é um animal grande, 400, 500 quilos, é muito pesado, e todo o peso dela não estão sobre calçados, estão sobre os cascos, que por acaso são formados por queratina. Podemos implementar a dieta delas com alguma coisa que ajude, por exemplo, um elemento chamado biotina, que o pessoal da equinocultura conhece bem, é muito interessante também na nutrição de vacas de leite. A nutrição também está associada, por exemplo, ao uso excessivo de grãos, que tende a desenvolver alguns distúrbios como a acidose, né? Muito grão, acidose, e aí a vaca pode desenvolver laminite. Então eu tenho que cuidar também da dieta.
Se a vaca desenvolver laminite, vai Aliás, a gente vai falar de prejudicar. acidose daqui a pouco, né? A gente vai falar. Olha, e aí o que acontece? Dentro desse cenário, a gente observa que o casco tende a sofrer danos. Alguns tipos de infestações, existem bactérias que se alojam no casco e que o produtor, às vezes, olha o casco, lava o casco, olha, ele não consegue perceber, mas usando a rineta e algumas passadas, ele consegue ver uma podridão negra dentro do casco. Aquilo é o quê? Uma bactéria que se desenvolve em ambiente anaeróbico. Então, como evitar isso? Prevenção é a melhor estratégia. Qual que seria a prevenção? Fazer o casqueamento preventivo, que é muito tranquilo, muito fácil, qualquer produtor pode fazer. E nos casos em que há uma disposição de um terreno rico em água, muita dificuldade para a vaca, pensar em um pé dilúvio. O que é um pé dilúvio? É um trecho de passagem, dependendo do animal, a gente faz aí com 3, 4 metros de comprimento, uma profundidade que seja suficiente para emergir o casco, e a gente coloca um princípio ativo dentro desse pé dilúvio. Sulfato de cobre. É um pozinho barato. Em Teresina, existe nas casas de produto agropecuário, vocês podem procurar. Eu já fiz essa verificação prévia, inclusive eu faço uso, passei, e existe sim à disposição desse produto. Então você faz uma diluição aí em torno de 4 a 5% dentro dessa água e faz com que as vacas passem nesse período pelo menos uma vez por semana. Essa composição vai reduzir a infestação de bactérias e vai dar saúde ao casco desse animal. É muito importante nesse período chuvoso. Vamos falar agora sobre a hipocalcemia ou febre do leite, né? Que também aí é bem conhecida. Quais são os fatores, professor, que levam, né, à febre do leite? Olha, isso é importante, porque a hipocalcemia, só para o amigo produtor entender, quando a gente tem uma vaca em trabalho de parto e ela começa a ficar ali quieta, parada, às vezes deita, e principalmente após o parto ela vem apresentar alguns sinais de que não está bem, muitas das vezes a gente tem um quadro de hipocalcemia. O que é hipocalcemia? Eu vou explicar pelo olhar da vaca, pelo olhar com a empatia pelo animal. Então, imagine que a vaca, ela vem no terço final da gestação. O bezerro é um animal de 30, 35 quilos que ocupa muito espaço dentro dela, então ela está desconfortável. As mulheres que já tiveram filhos vão entender o que eu estou falando, é uma situação desconfortável. E esse animal, ele começa a produzir um precursor do leite antes do parto, que é o colostro, que tem inclusive mais cálcio do que o próprio leite. Então, olha só, tem uma demanda acentuada por cálcio, e neste momento a vaca não tinha a sua fisiologia preparada para ter a disponibilidade dessa quantidade de cálcio na sua corrente sanguínea. A glândula mamária está utilizando-se dessa grande quantidade de cálcio e, no entanto, a vaca não estava disponibilizando. O que a gente tem? Um quadro onde há uma redução de menos do que 8 ppm de cálcio por decilitro de sangue. Então, é uma análise que a gente pode fazer com o exame de sangue, por exemplo. E o interessante é que uma vaca em condição de hipocalcemia, ela tende a passar por um processo muito estressante, que é o parto. O parto, a vaca, nas melhores hipóteses, ela mesma consegue resolver tudo, mas ela precisa de fazer contrações musculares. É todo aquele movimento para expulsar o feto para se tornar um bezerro. E esse processo utiliza cálcio. Então, olha só, um animal que já estava com deficiência de cálcio e tem ainda um processo estressante que vai exigir cálcio para contração musculares e não existe essa disponibilidade de cálcio. Os danos são severos, em alguns casos ele compromete o próprio parto, então desenvolve-se um quadro em que o feto não é expulso completamente, que precisa de intervenção, né, do produtor ou talvez de um profissional. E toda essa situação ainda pode se tornar ainda mais drástica após o parto, porque esse quadro de hipocalcemia não é resolvido tão rapidamente. E a vaca, após esse grande estresse, às vezes ela pode vir até a óbito em função dessa deficiência de cálcio na circulação sanguínea. Mas tem como prevenir através de algum tipo de alimentação? Tem como, professor, é possível? É sim. O que a gente faz?
Uma vaca de tamanho médio de uma girolando, girolando é a nossa principal raça de gado de leite, ela vai ter em torno de 450 quilos, que vai projetar mais ou menos 8 quilos de ossos. Então, o osso é uma matriz de cálcio, cálcio e fósforo. Então, percebamos, a vaca tem esse cálcio no organismo. Esse cálcio só não está disponível na corrente sanguínea. Então, nós podemos pensar em um protocolo que venha aumentar a disponibilidade do cálcio para a corrente sanguínea, ou seja, deslocar o cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. Uma das estratégias é fazer o balanço cátion-aniônico da dieta. Tá? É um pouquinho mais delicado, precisa de um profissional. A Universidade Estadual do Piauí faz esse tipo de trabalho para produtores gratuitamente. A Embrapa, eu posso falar abertamente que faz. A UFP também tem um departamento de ciências agrárias que eu tenho certeza, tem ótimos profissionais que eu conheço lá que fazem esse tipo de serviço, que é fazer o balanço cátion-aniônico da dieta. O que esse profissional vai fazer? Ele vai elaborar uma dieta que antes do parto, a partir de uma semana da perspectiva de haver o parto, vai reduzir a disponibilidade e absorção de cálcio dentro do trato gastrointestinal da vaca. Ou seja, ela já vai ter um quadro leve de hipocalcemia antes do parto e antes de que ela venha ter uma grande demanda para a glândula mamária. Com isso, ela vai liberar um hormônio chamado paratormônio. Esse hormônio tem um prazo de 24 a 48 horas para fazer o efeito de deslocar o cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. Ou seja, então a gente trabalha na dieta de forma que induz a vaca a liberar um hormônio próprio dela, naturalmente, que vai aumentar o deslocamento de cálcio e aumentar, portanto, a disponibilização de cálcio para a formação do colostro, para as contrações musculares associadas ao parto. Caso não haja esse ajuste na dieta, que é bem específico, aí ele vai ter que chamar um profissional, um médico veterinário, um profissional qualificado, com experiência em bovinocultura, haja dito isso, um profissional que tem experiência, que ele vai ter que fazer uma suplementação de cálcio intravenosa, e aí existe um protocolo para ser feito, né? Então, a gente tem como prevenir, inclusive com a dieta, não é caro, o produtor vem falar que você vai colocar alguns aditivos na dieta, principalmente a base de cloro, certo? Mas vai ser elaborado a partir do peso da vaca, entre outros. E caso não seja feito isso, a vaca não teve dificuldade para parir, você não conseguiu colocar, ela está decumbente, caída, principalmente se ela deitar lateral no solo, a gente se preocupa, sabe? É diferente ela se deitar, ainda mantendo a cabeça em pé, e se deitar decumbente, com a lateral no solo. A gente se preocupa um pouco mais. Aí, nesse momento, a gente pode ser necessário convidar um profissional para ajudar. Melhor estratégia é prevenir. Professor, agora vamos falar da mastite. Mastite. Acho que é o maior problema, né? Essa é um tormento mesmo, né? Na fazenda, enfim. E aí, como é que o produtor deve agir naquele momento em que normalmente não é só uma vaca, né? Ele ia chegar a cometer vários animais do rebanho. Vamos falar um pouco sobre a mastite. A mastite é um problema que tem me trazido grande preocupação no nosso município. Grande preocupação. Os produtores que nós temos visitados, infelizmente, têm tido níveis de incidência muito altos. Na maioria dos casos, a gente tem constatado erros no manejo higiênico-sanitário. Então, por exemplo, quando você compra uma ordenhadeira, que é aquele equipamento que tira o leite da vaca, que facilita muito a vida da gente, e tem todo um protocolo, cada empresa que produz tem um, para fazer a limpeza, por exemplo, da ordenha. E a limpeza da ordenha tem que ser diária. E existe temperatura de água e produtos que são utilizados. Quando o produtor deixa de cumprir o que está preconizado pelo fabricante, as sujidades que ficam ali são um meio de cultura. O que é isso? O leite, ele é o segundo melhor alimento. Ele é rico, tem proteínas, tem lipídios, tem carboidratos, tem uma riqueza de minerais, de vitaminas. Então, para os micro-organismos, salmonella, klebsiella, escherichia coli, uma infinidade de micro-organismos, é maravilhoso para se desenvolver. Quando eu termino a ordenha e deixo, por exemplo, a tubulação, os equipamentos de ordenha sujos,
ali se torna um meio de cultivo. E o problema é quando eu vou utilizar novamente aquela ordenhadeira e acoplo nas tetas da vaca. Aqueles micro-organismos que estavam ali sendo cultivados, eles vão entrar em contato com o teto. Em alguns casos, vão entrar em contato com o esfíncter, que é aquele furozinho que fica no teto da vaca. E eles podem subir para a glândula mamária e se alojar dentro da glândula mamária da vaca. Cada vaca tem 4 glândulas mamárias. E aí é o problema, porque micro-organismos em contato com o leite, que é um alimento riquíssimo nutricionalmente, dentro de um animal, às vezes até já um pouco fragilizado, vai começar um quadro de infecção, de inflamação. É o que acontece quando o produtor chama, perder o teto, muitas das vezes é por causa de mastite, mas o grande problema da mastite, inclusive a nível mundial, são os danos à produção da vaca. Porque todo mundo sabe, olha, por exemplo, você tem um colaborador, o dia que ele está doente, ele não consegue produzir bem. Um resfriado abate ele. Então, imagina a vaca em que o principal produto, o toque final da produção, que é a glândula mamária, esteja mal, esteja com um processo de inflamação. Todo aquele processo de nutrir bem a vaca, de comprar uma vaca com genética boa, de pagar o colaborador em dia, de registrar, todo aquele trabalho pode ser em vão se aquela glândula mamária não estiver saudável. Então, percebam, eu nomeei alguns micro-organismos, mas existem dezenas, e cada um é um meio de contaminação e uma estratégia de controle. Alguns são, como eu falei, de objetos da ordenha, como a mão do ordenhador pode levar de uma vaca para outra, como também existem os casos em que uma vaca passa para a outra. Quando eu ordenho uma vaca e imediatamente ordenho a outra, aquele micro-organismo é passado. E essas tendem a ser os nossos grandes problemas. Existem algumas cepas, como a Escherichia coli, por exemplo, e Staphylococcus aureus, principalmente Staphylococcus aureus, que se desenvolverem dentro da glândula mamária, eles formam grânulos de proteção. E mesmo que eu depois convide um bom profissional, um ótimo médico veterinário, para fazer toda a terapêutica, adquirir os melhores produtos, pode ser que eu não consiga mais reverter esse quadro. Então, aí que a gente enfatiza a profilaxia. Eu queria que você falasse sobre os cuidados aí quando você compra um rebanho, né? Compra animais novos, na hora que você vai ali juntar ao rebanho, é preciso esse cuidado, né? O isolamento, enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, a aquisição de vacas, né, é um processo muito bom, muito importante, o produtor trazer sempre animais novos. É muito comum, por exemplo, vir animais de outros estados para o Piauí, a gente tem visto. Vou citar Pernambuco, tem animais bons, é muito comum. E esses animais podem trazer consigo patologias que podem desenvolver dentro do seu rebanho. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, produtor, que tem aí 10, 15 vacas, compra 1 ou 2 vacas de boa produção de outra região. Antes de você fechar a compra, verifique se ela tem a vacinação para tuberculose e brucelose. A vacinação de brucelose, quem tem que ser feita é um profissional credenciado junto ao Ministério da Agricultura ou às agências sanitárias, como aqui no caso do Piauí, a ADAP, e esse profissional ele faz uma marcação a fogo na face do animal. Então, normalmente tem essa marcação lá indicando que ele foi vacinado. Bom, professor, mas eu estou comprando e ainda estou com dúvida se ela foi vacinada mesmo. Existem os profissionais, principalmente na iniciativa privada, que fazem um teste se há ou não a efetiva presença de anticorpos contra os agentes da brucelose e tuberculose. São 2 doenças muito, muito importantes que têm um alto impacto na bovinocultura de leite. Então, nesses casos, vai comprar um animal, eu indico, verifica primeiro se houve essa vacinação. Se for alguém que está te vendendo pela primeira vez, talvez alguém que é só um contato comercial, né? Contrata um profissional para fazer os testes nesses animais antes de efetivar a compra. Porque brucelose e tuberculose são problemas sérios,
brucelose, por exemplo, interrompe a capacidade reprodutiva do animal. E aí, se a gente tiver, por exemplo, um reprodutor que venha copular com essa vaca que for portador de brucelose, esse animal vai ficando estéril, e é uma doença que pode ser transmitida sexualmente para as outras vacas. Então, daí a atenção à brucelose e tuberculose, no caso de vacas de leite, é bem importante. Ótimo bate-papo, acho que a gente ficaria muito tempo ainda falando, tá? Porque tem assunto, né? E o senhor fala muito bem. Muito obrigada, professor. Eu espero que a gente marque, eu acho que a gente vai sim marcar outras conversas aqui no Painel Agro, tá bom? Obrigada pela colaboração conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contribuir, participar de um projeto tão bacana como o Painel Agro, que leva informação para o produtor. O produtor, a gente tem que abastecer ele de informação mesmo para desenvolver o nosso estado. E é aí a nossa, não é só mostrar a nossa produção, nosso potencial, mas também informar o produtor. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado, até mais.